Fala galera, muito boa noite. Pedro Gaudio aqui falando. E hoje a gente vai ter aquela aulinha, né? Falando também da quarentena de estudos, tá bom? A gente teve a aulinha já do Bruno Barreto de Geografia, a aulinha da Joana de Biologia, enfim. Já tivemos algumas aulinhas já antes. E hoje, nós temos a presença ilustre do nosso queridíssimo Diego Gambier, nosso professor de História. Cara que também trabalha na página da Um Pouco, criador da página Um Pouco. Então, assim, ele vai poder falar um pouquinho mais sobre o projeto, vai falar um pouquinho dele também. E, Diego, obrigado pela sua presença. A gente queria agradecer também por você estar ajudando a gente, fortalecendo o nosso trabalho. Querido, seja bem-vindo. Vai que é tua. Bora, gente. Bem-vindos ao canal aqui da Ensina Mais no YouTube, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Enem, sobre, na verdade, a história do Brasil dentro do Enem, né? As questões ali, o que cai mais, os temas mais quentes. Mas antes de me apresentar, sou Diego Gambier, sou professor de História. Como o Gaudi falou, eu criei a página @_um pouco, que é uma página muito interessante, que vai para, enfim, a gente promove uma democratização do conhecimento. E aí a gente tem vários professores lá que participam junto da página, o Gaudi é um deles, na parte de matemática. E a gente, enfim, a gente trata sobre diversos assuntos, e é muito importante para também quem vai fazer vai fazer vestibular e tal, vai fazer o Enem, porque a gente traz muito conteúdo ali interessante, até para você utilizar numa redação, etc. Então vale a pena seguir a página também, tá, gente? Além, é claro, de seguir a página da Ensinamate, e aqui se inscrever no YouTube, curtir o vídeo, aquela coisa de sempre. Eu vou compartilhar aqui minha tela e eu vou iniciar para vocês a nossa apresentaçãozinha, né, que eu utilizei aqui o PowerPoint padrão para falar um pouquinho para vocês sobre o que mais cai no Enem em história. Tá? Vamos lá, vamos iniciar. Abriu aí, História do Brasil no Enem. Galera, eu separei História do Brasil porque História do geral vai ficar muita coisa, o vídeo ficaria muito longo e tal. E Brasil, de fato, como vocês podem ver aqui nessa porcentagem aqui do Guia do Estudante, é o que mais cai no Enem, né? Se você somar aí as partes de Brasil, a gente vai ver, de fato, que o que mais cai no Enem é a História do Brasil. Então, eu vou focar nisso, eu vou tratar alguns temas, não vou conseguir aprofundar todos, porque a gente também está querendo fazer um vídeo até no máximo 40 minutos, vamos ver como é que vai dar aqui. Mas a ideia é fazer, introduzir o tema para vocês e ajudar vocês a guiar, enfim, os seus estudos aí, já que agora também o Enem foi adiado, então a gente tem um tempinho a mais aí para se organizar e como vai estudar. Então, galera, estudar a história do Brasil no Enem é importantíssimo. Focar em história do Brasil também é muito importante, é claro, não vamos deixar a história geral de lado. Mas como é o principal, né, da prova do Enem, normalmente cai mais questões de história do Brasil, vamos focar no que cai mais, né? Bastante importante. Então vamos lá desde trás, né? Desde lá de trás, desde o Brasil Colônia, para falar um pouco sobre a história do Brasil no Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza, galera? Então eu vou falar com vocês hoje do Brasil Colônia, que é muito importante, é um período enorme, né? Que vai de 1500 a 1822, até a independência e tal. É um período muito importante para a prova de vocês, e daqui a pouco eu vou falar exatamente o que cai em cada um, o que cai mais dentro desse tema, né? A gente não vai falar sobre tudo aqui, porque não vai dar, claro. Beleza? Também vou falar com vocês sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado importantíssimo, um período longo ali, reinado pelo Dom Pedro II, né, de 1840 até a proclamação da República. A gente tem a Primeira República do Brasil, que vai de 1889 a 1930, que cai bastante também, é um tema que vira e mexe aparece no Enem, é muito difícil não ter uma questãozinha sobre a Primeira República, mais especificamente sobre República Oligárquica, né, e eu vou falar um pouquinho melhor para vocês já já. Era Vargas, que, galera, cai na história do Enem, sempre caiu muito, era Vargas, né? O último exame, ele pregou uma pecinha na gente e não caiu, mas é capaz, né, de cair esse ano, é um assunto bastante relevante, bastante importante para o Enem durante toda a sua história, tá? E outro, que aí eu boto um asteriscozinho aí com vocês, é a questão da ditadura, é o tema da ditadura militar, redemocratização, que também a ditadura militar não caiu no Enem do ano passado, e cai no Enem sempre, desde sempre, né? A gente vê que talvez tenha uma mudança aí de como abordar a ditadura militar, mas eu vou falar para vocês o que eu acho que pode cair mais nesse Enem de 2020 a respeito de ditadura militar, e o que eu acho que não deve cair a respeito desse tema, tá? Mas isso um pouquinho mais para frente, quando eu falar, quando eu chegar lá com vocês, tranquilo? Então vamos dar sequência, galera. Brasil colonial. Brasil colônia, que vai de 1500 a 1822.
E, galera, tem vários assuntos muito importantes dentro de Brasil Colônia, tá? É importante você entender ali o contexto da chegada dos portugueses, né, das grandes navegações e tal, entender como esse processo se deu, como a relação com os povos indígenas foi sendo estabelecida ao longo do tempo. Isso é um tema muito importante, não só relacionado à escravidão dos povos indígenas, mas como a questão de entender os povos indígenas como diferentes, né, como povos indígenas, não tratar no modo generalizando como índio, tranquilo? Cada povo indígena tem sua cultura, enfim, cada povo indígena vai se relacionar diferente com os portugueses no Brasil Colônia, e a gente tem que ficar atento nisso para estudar, tá bom? Não caiam muito na ilusão de que tudo é índio, isso é erradíssimo, e não é isso que o Enem vai tentar trazer para vocês, beleza? O que eu resolvi separar aqui com vocês hoje é a questão da economia dentro do Brasil colonial, que eu acho muito importante. Vários assuntos são muito importantes, mas eu acho que esse cai bastante no Enem. É bem comum, como caiu ano passado também. E mais especificamente, 2 pontos da economia do Brasil colonial, do Brasil colônia. A gente tem a questão da economia açucareira e da economia mineradora. São 2 pontos importantíssimos aí dentro da economia do Brasil colonial. E aí eu trouxe aqui esse esqueminha aqui, enfim, falando sobre a economia do Brasil colonial, que eu achei muito interessante e é mais fácil para passar a ideia para vocês aqui. Então vamos lá, galera. Século XVI. Olha no século XVI, que foi logo na chegada, né, 1500 e pouco, né, o século XVI é por aí, e a gente vai ver qual é o produto principal ali, né, exportado pelos portugueses dentro do Brasil colônia. A gente vai ver que nesse produto, inicialmente, é o pau-brasil, que, como vocês já sabem, a gente já fala muito do pau-brasil a vida inteira, tem aquela tintura dentro da árvore, né, que servia muito para utilizar para pintar tecidos, etc. Era algo muito importante, muito relevante, que tinha bastante abundância no Brasil, né? Então, esse foi o principal produto ali do século XVI, até que a cana-de-açúcar e o açúcar foi sendo introduzido dentro da colonização portuguesa, tá? Importante vocês lembrarem também que a colonização portuguesa ela vai ter alguns momentos aí, né? A colonização só vai se estabelecer como colonização mesmo, como um programa de colonizar o Brasil a partir de 1532, né? Entre 1500 e 1532 a gente vai ver ali essa região, a costa do Brasil, mais como uma passagem ali, né? Mais como mais um porto para seguir o caminho até as Índias, né? Que era o principal objetivo dos portugueses naquele momento, né? Depois que a gente vai ver uma mudança que cada vez mais a colonização vai ser um ponto importante para os portugueses, por isso vão cada vez mais também investir na produção de açúcar nesse território. Então, beleza. Gente, precisa decorar o século, o produto? Cara, não, mas vai ser bom para vocês. Vocês entenderem qual é o século que está se passando, pode ser uma dica muito importante na hora da prova. Tu tá lá naquela questão há um tempão, tô perdido, não sei o que fazer, olhei o século, vi o produto, consigo aqui muito mais exportado na época pelos portugueses, eu posso ir num caminho aqui. Então, essa questãozinha ela vai poder ajudar vocês, tá? Então, ali no século XVI tem prevalência muito do pau-brasil, beleza? A partir da metade do século XVI vai sendo cada vez mais introduzida a questão da cana-de-açúcar, a produção do açúcar, beleza? Vai se tornando no século XVII, e no século XVII ali, o principal produto sendo a cana-de-açúcar. Ah, professor, quer dizer que não tinha outras exportações? Quer dizer que não tinha exportação para o Brasil? Quer dizer que não tinha pecuária? Não, tem. O que a gente está falando aqui é o que prevaleceu, né? O principal produto de exportação. E no século XVI, e no século XVII, né, que vai de 1600 a 1700, o açúcar com certeza foi o principal produto, porque valia muito a pena economicamente, tá? Era um produto bastante caro vendido na Europa, e que era chamado, inclusive, do ouro branco. Então, tinha um valor comercial muito grande. Então, por isso também o investimento nessa produção aí de uma série de monoculturas voltadas para a cana-de-açúcar, tá? E aí, outra coisa interessante da gente olhar, galera, é a região que a gente está falando aqui, né? Você está vendo que o laranjinha aqui representa a cana-de-açúcar, a gente vê bastante no Nordeste, tá? No Nordeste vai ser quando a gente fala sobre açúcar, normalmente a gente está falando sobre a região do Nordeste brasileiro, que vai ser a região principal ali na produção do açúcar, tá bom? Isso é importante também para a prova de vocês. Isso pode ser uma dica e pode ajudar vocês a resolver uma questão com mais facilidade, tá? Então, entender que a cana-de-açúcar prevaleceu no 17, foi o principal produto no século 17,
e entender também a região em que essa produção foi mais produzida, né? Onde o açúcar foi mais produzido, que foi no Nordeste. Tranquilo? Então vamos seguir aqui e a gente vai para o século XVIII, que ainda estamos no Brasil colônia, século XVIII, né? 1700, que aí finalmente o ouro vai ser encontrado, né? Aí agora, no século XVIII, a gente vai ter a mineração, né? A mineração do ouro como principal atividade ali dentro do Brasil colônia, a principal atividade econômica dentro do Brasil colônia. Galera, o ouro já era uma vontade dos portugueses acharem há muito tempo. Inclusive, chegar ali naqueles territórios, a primeira coisa que eles queriam achar era o ouro, que era uma fonte mais fácil de riqueza, mais rápida de riqueza, né? O ouro já está pronto, não é isso? Então, a gente vai ter ali finalmente, no século XVIII, no início do século XVIII, a gente vai ter cada vez mais a exploração das minas e cada vez mais voltada para o Sudeste, cada vez mais voltada para o Centro-Oeste aqui, né? Cada vez mais a colonização brasileira vai estar indo para dentro do Brasil, que a gente conhece hoje, ou seja, interiorizando, né? O processo de interiorização vai se dar muito a partir da mineração, que é um processo bastante falado na prova do Enem. Interiorização, para vocês entenderem, é o processo de ir para dentro, né? Dentro do Brasil. Antes, a colonização era muito voltada para a região da costa, né? Como a gente pode ver aqui no século XVII e no século XVI. Isso vai mudar cada vez mais com essas expedições aí em busca de ouro, etc. Tudo bem? Então, a mineração passa a ser um dos principais produtos do século XVIII, mas como a gente sabe, a mineração é finita, né? Uma hora ela acaba. E depois do século XVIII, no final do século XVIII, vai vir um decaimento muito grande ali da extração desses minérios, do ouro, de diamante, etc. Beleza, galera? Tranquilo? Extremamente importante. Outra atividade muito importante e lucrativa, né, para esses comerciantes era a questão da escravidão, galera. A escravidão dos escravizados vindos da África, esse comércio transatlântico de escravizados era economicamente muito bom, né? Muito viável para a galera que fazia esse comércio, etc. Então a gente vai ter durante todo o Brasil colônia, né, um processo muito grande de chegada de escravizados, que não eram só usados para mão de obra, que de fato era, né, que barateia a mão de obra, já que escravizado de fato não tem questão assalariada envolvida. E a gente também vai ter um processo muito grande, não só de mão de obra, mas também questão econômica. O comércio, fazer esse comércio desses escravizados era muito lucrativo, era muito importante. Então, olha só, galera, no Brasil Colônia, a gente vai ver cada vez mais um processo de mudança da mão de obra da escravidão indígena para a escravidão negra africana. Beleza? A gente vai ver esse processo acontecendo no final de 1500, início de 1600 e cada vez mais se intensificando. Ah, professor, por que eles não quiseram mais escravizar indígenas? É porque eles eram, enfim, tem um monte de preconceito bobo ligado a isso, mas é porque eles eram preguiçosos? Não tem nada a ver com isso, galera. A questão dos indígenas é que os indígenas eram importantes para a igreja naquele momento, por exemplo, para os jesuítas, para a catequese, né? Ele via a questão do indígena muito voltada para a catequese, então direto tinha conflito de interesse entre os colonos e os jesuítas, que queriam promover a catequese dos indígenas, e os colonos queriam utilizar para o trabalho escravo, né? Os indígenas sofreram um processo devido às doenças trazidas da Europa, né, por não ter anticorpos, vários povos indígenas foram totalmente destruídos, né, não só pelos portugueses questão de armamento, né, de guerra, mas como também voltaram para essas doenças. Então, vários fatores fizeram com que essa mudança de mão de obra voltasse cada vez mais para a questão da escravidão negra africana, tá? Além da questão economicamente mais interessante fazer esse comércio de escravizados, tá? Que era muito lucrativo na época. Beleza? Então é importante estar atento nisso. Importante entender essa mudança da escravidão indígena para a mão de obra da escravidão indígena para a escravidão negra africana. Tranquilo, galera? Vamos para outro ponto aqui rapidinho. A gente vai entrar no segundo reinado. O segundo reinado cai sempre, 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 sempre. O segundo reinado é certo de cair na sua prova. E normalmente ele cai em dois aspectos ali que eu coloquei, tá? Tem outros fatores, tá? Tem a questão econômica, etc. Mas tem um ponto muito importante que é a construção da nação. Galera, o que é construir uma nação? Você se entender como brasileiro faz parte de um processo de construção de um nacionalismo. Você não nasce no Brasil, vai falar, beleza, nasci, eu sou brasileiro. Não, tem um monte de questões ali envolvidas que vão te identificando com o povo brasileiro, com querer ser brasileiro, ou seja, falar a língua,
você se entender ali pertencente àquele território, àquele país, etc. Isso é um processo de construção, isso não nasce com a gente do nada, tá? Isso é um processo de construção. E esse processo vai acontecer a partir do Segundo Reinado, a partir de Dom Pedro II, e principalmente a partir do Instituto IHGB, que já vou falar um pouquinho mais com vocês, tá? Eu parafraseei essa frase aí, que na verdade essa frase aí é da unificação italiana, de um político italiano, mas olha que interessante a gente analisar essa frasezinha, ó. Nós fizemos o Brasil, agora temos que fazer os brasileiros. O que isso significa, galera? Fazer o brasileiro é criar ali laços, né, de identidade, criar laços com a bandeira, né, você se entender naquele país, enfim, com aquele símbolo, né, a criação de heróis, de símbolos nacionalistas, enfim. Isso é um processo que vai ocorrer e vai ocorrer muito no Segundo Reinado, muito devido àquela lógica do romantismo também, que vai estar presente no Segundo Reinado, o romantismo ligado ao nacionalismo e tal. Você já deve ter visto em literatura, é bom dar uma olhada nisso, na questão do romantismo, que é muito interessante, não só para a literatura, mas como para a história também, beleza? E a produção também de uma história agora separada da Europa, né? Depois que o Brasil se torna independente, agora com o Pedro II, né? A gente tem o primeiro reinado, que vai ser feito por um português, né? Não nascido no território brasileiro, e o Dom Pedro II no segundo reinado, que de fato nasceu no território brasileiro e vai fazer e vai comandar essa produção aí de nacionalismo, né? De construir o que é ser brasileiro, beleza? Essa produção é um processo que acontece em diversos momentos, tá? Ele vai se iniciar ali no segundo reinado. Como eu falei para vocês, vai iniciar inclusive no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, que existe até hoje. Tinha uma outra função naquela época, né? Que naquela época, de fato, era produzir uma história do Brasil linkada ao Brasil, né? Separada da Europa, beleza? Inclusive, Dom Pedro II era um cara que vivia mais dentro do IHGB, inclusive, do que em parlamento, discutindo política e tal. Ele gostava muito de estudar, e o IHGB era um instituto que ele, vira e mexe, estava presente, né? Então faz todo sentido também ele fazer esse link aí de construção do nacionalismo, que ele também tinha muito interesse nessa área, beleza? De estudo. Tranquilo, galera? Beleza? Outro ponto importantíssimo, que, como eu falei para vocês já no Brasil Colônia, eu falo de novo, no segundo reinado, que se manteve, né? A escravidão só acabou em 1988, a gente vai falar de novo sobre escravidão. Galera, escravidão cai sempre no Enem. Escravidão ou no Brasil Colônia, ou pós-independência, né? Ou no segundo reinado, ela está sempre presente. Então, o tema escravidão é um tema muito importante para vocês entenderem vários sentidos da escravidão, tá? Não só a questão econômica, mas como questão social, enfim, outros pontos aí importantíssimos, beleza? E, é claro, o movimento abolicionista, que normalmente quando cai no segundo reinado ali, a gente está falando mais voltado para o movimento abolicionista, né, pelo fim da escravidão, que já vou falar com vocês, beleza? Galera, olha a quantidade de pessoas escravizadas que desembarcaram no Brasil durante todo o período, né, que vieram escravizados negros da África para aqui, para a região do Brasil. São quase 5 milhões de pessoas, né? São quase 5 milhões de pessoas que chegaram forçadamente para o Brasil, né? Então a gente vê como essa questão da escravidão está muito presente na sociedade, né? Na construção da nossa sociedade. Inclusive essa questão de memória da escravidão, entender esse processo, a gente não esquecer desse processo é muito importante para a gente se entender como cidadão, entender nossas questões de desigualdade racial, entender a questão racial presente do racismo, né? Então, porque também a escravidão do africano estava muito presente na nossa história, beleza? Infelizmente, é um passado pesado, mas que a gente tem que conhecer e tem que tratar da forma, enfim, de, né, trazer o conhecimento que é importante para a nossa construção de memória desse período. Tranquilo, galera? Então, a escravidão é um ponto muito importante, beleza? E aí, a gente está falando sobre o processo de abolição da escravatura, né, galera? Que aí é um processo que vai do fim do tráfico, que, olha só, dá uma olhadinha para vocês, dá uma olhadinha aqui, galera. O fim do tráfico, né, o fim do tráfico negreiro, o fim do tráfico africano para cá, para a região do Brasil, só acabou em 1850. Mas olha aqui que doideira. Chegou gente até chegou escravizados até 1856. Ou seja, mesmo após, né, o fim do tráfico, a proibição do tráfico, ainda aconteceu durante 6 anos aí, chegaram muitas pessoas, enfim, num tráfico ali, claro que não permitido, né, porque agora não era mais permitido por lei. Beleza? Mas, galera, esse processo aqui, para finalmente chegar na abolição em 1888,
demorou muito tempo. Essas são as principais leis aí da abolição da escravatura, mas esse foi um processo longo, que todo o movimento abolicionista, toda a resistência negra está envolvida aí para esse processo se agilizar, porque foi um processo muito lento, né, galera? Foi um processo que foi condenado ali para ser lento, inclusive pela elite agrária, pela elite, os latifundiários, etc., que tinham escravizados. Então, eles tornaram também esse processo lento. O Brasil foi um dos últimos países a abolir, de fato, a escravatura. Tranquilo? Galera, isso aqui é essencial para o Enem de vocês. Como falei de escravidão, ainda estou falando de escravidão, que é importantíssimo, movimento abolicionista também, mas isso aqui é essencial. Essa é uma reportagem da BBC que vocês podem dar uma olhada depois por vocês mesmos, entrar lá. Se você jogar isso aí, vocês conseguem achar facilmente. Olha o que a reportagem fala. Muito além da Princesa Isabel, 6 brasileiros que lutaram pelo fim da escravidão. Galera, por que essa reportagem é importante? Essa reportagem aqui vai trazer a questão da escravidão para outras áreas, né? A questão não foi só da Princesa Isabel lá, a Princesa Isabel não é heroína, lá que simplesmente aboliu, eu sou bonzinha, boazinha e tal, aboli a escravidão. Galera, ocorreu uma pressão de vários anos, né, do movimento de resistência, de movimentos quilombolas, de resistência escrava, de revolta escrava, durante todo o Brasil colônia, beleza? E vão ter outros personagens que vão ser importantes nesse processo também, além da Princesa Isabel, que tem a sua importância, inclusive, minimizada quando a gente pensa toda a história de luta aí dos negros africanos aqui no Brasil, no combate a esse regime de escravidão, beleza? A gente pode falar alguns deles aqui, ó. Esse carinha aqui, o André Rebouças, que era um engenheiro, que também era um cara que defendia o fim da escravidão, muito importante nesse processo, beleza? A gente tem a Maria Lima, que era uma aristocrata, inclusive, que do estado de Ceará, que também lutou para a abolição da escravidão no Ceará, que inclusive foi o primeiro estado a abolir a escravidão, né, antes do Brasil, de fato. A gente tem o Dragão do Mar, que é conhecidíssimo, em sambas enredos falam muito sobre o Dragão do Mar, que foi um jangadeiro que impediu o transporte de escravizados na época, organizou uma greve de jangadeiros lá, e também ajudou nesse processo da abolição lá do Ceará, né? Luiz Gama, que é um personagem muito falado já, né? É muito conhecido, inclusive na literatura está muito presente e tal. Luiz Gama foi um cara que também organizou jornais, enfim, a imprensa também abolicionista foi muito importante nesse processo. Luiz Gama foi um advogado, né, que procurava libertar escravizados, enfim, ele procurava brechas na lei, inclusive também escravizados que eram para estar libertos, né, devido a uma concessão enfim, de uma alforria, quase que eu esqueci, de uma alforria, enfim, ele lutava pela abolição pela libertação desses escravos, tá? Muito presente também. A Adelina, que era uma charuteira, né, que era escrava de ganho e tal, ela trabalhava no meio urbano e ela procurava fazer um papel de espionagem ali com escravos, enfim, relacionado a impedir, enfim, ouvir alguma coisa sobre alguma ação policial que pudesse prender algum escravizado e tal. Ela trabalhava nesse processo de uma forma, com forma de espionagem, né? É interessante entender como é amplo esse processo de abolição, né? De luta pela abolição, beleza? E outra também importantíssima foi a Maria Firmina, que foi a primeira escritora ali abolicionista, mulher, né? Então, ela tem um papel fundamental também nesse processo, porque nos romances dela, ela passa muito o ponto de vista do escravizado, beleza? Para criar, enfim, uma empatia com a relação da escravidão, etc., com essa relação desses escravizados que estavam nessas condições absurdas, enfim. E ela também trabalha nisso nos seus romances. Então, é muito importante entender esse movimento como um todo, tá? De entender que ele tem várias vertentes ali que podem ser trabalhadas, tranquilo? Então é importante não pensar que a escravidão foi simplesmente, né, abolida lá em 1988 e aquela lei, enfim, definiu tudo e acabou com a escravidão porque a Princesa Isabel quis, enfim, não tem a ver com isso, tudo bem? Tem um outro processo aí de resistência muito grande envolvida, tá? Inclusive, como eu falei para vocês, desde o Brasil colônia, tá? Com quilombos, Zumbi dos Palmares também, enfim, tem uma série de revoltas dos escravizados também, tranquilo? E aí, então vamos lá, galera, dando sequência, vamos entrar em Primeira República, né? A gente sabe que a República findou ali após o Segundo Reinado, né? 1888 a gente tem a abolição da escravatura, 1889 a gente já tem o início a proclamação da República e o início da Primeira República, né? É interessante a gente ver o quão
próximo está, né, a abolição da escravatura, que era a questão da elite escravocrata, inclusive, era um apoio muito grande para a monarquia, né? Quando a monarquia perdeu esse apoio, né, porque, enfim, a abolição aconteceu, também perdeu seu último aliado ali, mas não vamos entrar muito nesse assunto, não, que é muito grande também, beleza? A crise do segundo reinado é também importante a gente saber, beleza? Então, vamos lá, a Primeira República, gente. Primeira República, com a proclamação da República em 1889, uma proclamação que aconteceu não por meio popular, né, não foi por mobilização popular, ela foi um golpe republicano, ali promovido também pelo Exército Brasileiro, né, que não era aliado de Dom Pedro II, né, promovido por Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e tal, que serão os primeiros presidentes. Mas eu vou falar mais especificamente para vocês aqui, que é o que cai mais, que é a República Oligárquica. Como vocês estão vendo aqui a diferença da data, 1889 vai iniciar a República, a Primeira República, mas na Primeira República ali a gente vai ter a República da Espada, tá? Que vai ser governada por 2 militares, pelo Deodoro da Fonseca e pelo Floriano Peixoto, beleza? A gente divide a Primeira República em República da Espada e República Oligárquica. Aí, quando acaba a República da Espada, quando acaba o governo do Floriano Peixoto, a gente vai entrar na República Oligárquica, que oligarquia significa governo de poucos. Quem são esses poucos? São as elites estaduais oligárquicas, cafeeiras, principalmente, né? Mais especificamente, a gente vai ver a prevalência aí dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. A gente vai ver todo o sistema ali dessa política linkado muito a esses 2 estados, que eram estados economicamente mais importantes, muito linkados ao setor cafeeiro. Tranquilo, galera? Então, uma coisa importantíssima para vocês entenderem de República Oligárquica é a questão política que aborda o período. Tranquilo? Então, é entender como é que funciona o mecanismo da República Oligárquica relacionado à política. Tudo bem? Aqui, galera, para quem não sabe, isso aqui é a região do Vale do Paraíba, que agora a gente está falando sobre um novo produto aí, né? Sobre uma nova monocultura, que é a questão do café, né? O café se torna o principal produto de exportação ali, a principal monocultura de fato do Brasil, né? Esse processo ele se inicia inclusive a partir de 1850, ainda no segundo reinado. Ele vai ter sua expansão, né? Ele vai iniciar no Vale do Paraíba e vai expandir para o oeste de São Paulo, né? Vai adentrar cada vez mais a São Paulo, né? E no século XIX, no início do século XIX, no início do século XX, que a gente vai ver que cada vez mais o café é que vai comandar a questão econômica no Brasil, beleza? Então, essa região do Vale do Paraíba, do oeste de São Paulo, que vão ali comandar a política. A gente vai ver que nesse momento da República Oligárquica, o setor econômico vai estar muito linkado ali ao setor político, né? Eles vão ser um só, por dizer assim. Tranquilo, galera? E a base dessa República Oligárquica, né? O que mantém essa República Oligárquica também, é a questão do fenômeno do coronelismo, que esse fenômeno é muito importante também para vocês entenderem na provinha de vocês. Inclusive, de tão importante que é, eu trouxe uma citação da Lilia Schwartz, que eu estou em dúvida se eu escrevi o nome dela certo aqui, beleza? Mas qualquer coisa a gente corrige numa edição aí. No livro dela sobre o autoritarismo brasileiro, galera. Essa citação é importante para a gente entender como é que funciona esse coronelismo. Vamos lá. O coronelismo passou a significar, então, um complexo sistema de negociação entre esses chefes, que eram os coronéis, que eram os proprietários de grandes terras, enfim, de latifúndios dessas regiões, enfim, de diversas regiões do Brasil, entre esses chefes e os governadores dos estados, e dos governadores dos estados, com o presidente da República. Então, o coronelismo ele vai dar base ali para um movimento, né, de uma política linkada não só com os coronéis, que são localizados ali, né, nas regiões, né, nas oligarquias, né, no latifúndio, etc., com os governadores do estado e com o presidente da República. Vai ser um mecanismo aí linkado nessa República Oligárquica, tá? Que vai ter a participação desses elementos aí para manter a política da República Oligárquica. O coronel corporifica um dos elementos formadores da estrutura oligárquica tradicional, baseada em poderes personalizados na figura do coronel, né, e nucleados, geralmente nas grandes fazendas e latifúndios brasileiros. Ou seja, galera, o poder do coronel ele vai estar muito ligado à questão do latifúndio. E o coronel ele vai ser muito importante no processo ali de trazer votos para o governador do estado. E o governador do estado vai ser muito importante para o presidente, para trazer votos para o presidente da República, que também vai ser importante ali para os governadores estarem linkados com o presidente da República para aprovar os projetos do presidente, beleza?
Então, vai ter toda uma ligação ali desses setores, tá? Dessas oligarquias estaduais, beleza? Que vão comandar ali na política do café com leite, enfim, que vai ter o presidente, uma hora vai ser indicado pela oligarquia de Minas Gerais, outra hora de São Paulo, beleza? Vai ter esse revezamento dentro da República Oligárquica, importantíssimo. E ele vai estar muito baseado também, porque nessa época da República Oligárquica, a gente vê a questão do voto ligado ao voto aberto, né? Então, os coronéis, eles exigiam daquela população local ali votar no seu candidato. Então, por ser o voto aberto, você saberia quem ia votar, né? Então, essas eleições, além da questão do voto aberto, pressionado pelos coronéis, essas eleições eram fraudadas também, muito fraudadas. Então, a gente não tem uma democracia de fato nesse período. A gente tem o direito a voto ali, claro que aqui o direito não é linkado à mulher, a mulher ainda não pode votar nesse período, tranquilo? Não é o analfabeto também não pode votar, beleza? Mas não é mais censitário como era no segundo reinado, não é mais movido por renda, beleza? Não é mais limitado por renda. Todos os homens podem votar desde que não sejam analfabetos, né? Beleza? Então a política da oligarquia, da República Oligárquica é muito importante vocês darem certa ênfase, tudo bem? Outro ponto importantíssimo são a questão das reformas urbanísticas, que aí a gente vai falar do Rio de Janeiro, né, gente? Aí vocês já talvez conheçam essa imagem aqui, apesar de ser antiga, é mais ou menos assim como é no centro do Rio de Janeiro, né? Na construção da Avenida Central, né? No alargamento das avenidas, porque agora, galera, o Rio de Janeiro era capital, né? Já é capital desde muito tempo, e eles vão querer cada vez mais embelezar essa capital, a capital do Rio de Janeiro. Então vai ter uma série de reformas urbanísticas ali no centro, principalmente do Rio, né? Derrubar morro, Morro do Castelo, enfim, vai ser derrubado. Vai ter a construção do Teatro Municipal, tudo ali baseado, alinhado com os padrões da Belle Époque, que era ali uma série de padrões estéticos muito ligados à questão da francesa, da Paris, da cidade de Paris, né? Cidade de Paris. Então, transformar o Rio numa nova Paris, que era o modelo ali que estavam sendo estabelecido. Reforma urbanística cai muito, neném. Vira e mexe a gente vê algum assunto voltado para a questão da reforma urbana. Mas, galera, a reforma urbana também levou uma série de complicações, contradições sociais, tá? Essas reformas, para acontecerem, elas tiveram que eles, né, expulsaram uma série de pessoas que moravam em cortiços ali no centro do Rio. Atenção, galera, o Rio de Janeiro, preste atenção nesse link. O Rio de Janeiro foi o porto no mundo que mais recebeu escravizados, né? Escravizados forçados, é claro, vindos da África. Então, ali naquela região, tinha uma presença muito grande africana, né? De afrodescendentes, enfim, linkados ali de descendentes de africanos, descendentes escravizados. E o que esses caras, como Pereira Passos, que foi prefeito do Rio de Janeiro, presidente Rodrigues Alves, quis fazer? Eles simplesmente expulsaram essa população do centro do Rio. Galera, não havia uma preocupação com essa população. Essa população teve que se colocar em regiões próximas ali de morros, por exemplo, na construção de favelas. Isso acelerou muito o processo de construção de favelas, né? Essa expulsão das pessoas ali. Muitas das pessoas também foram para a Baixada, né? A chamada Baixada Fluminense, foi cada vez mais adentrando no Rio de Janeiro, né? Para o centro, para dentro do Rio de Janeiro. Beleza? Isso vai ser uma coisa muito comum, uma contradição muito evidente e que é muito interessante também para a gente entender como funciona a sociedade até hoje, essa questão de remoção das pessoas, enfim, é muito presente até os dias de hoje. Naquela época era muito mais intensificado, tranquilo? Então, junto das reformas humanísticas, a gente vê uma contradição social muito evidente. Isso é importante para vocês lembrarem no Enem, tá? Cai muito. Não olhem só para essas reformas urbanísticas como uma questão positiva de, pô, reforma que lindo, o centro do Rio de Janeiro é maravilhoso, é lindo. Mas para o centro do Rio de Janeiro estar daquele jeito que ele está, acontecer uma série de injustiças, expulsaram uma série de pessoas da região. Tranquilo? Beleza? Outro ponto da República Oligárquica são os movimentos sociais que vieram ali durante a República Oligárquica, durante a Primeira República, que a gente tem o Canudos, né? O movimento do cangaço no Nordeste, tranquilo? Tem vários movimentos muito importantes. Mas vou falar de um especificamente aqui, que é da revolta da vacina. Pegando o link com o que a gente acabou de falar, das reformas urbanas, aquela população do centro do Rio de Janeiro, ela já se viu numa situação de injustiça, enfim, muitas pessoas foram da região do centro do Rio de Janeiro, e aí vai juntar o fato de uma promoção
enfim, de desenvolver uma saúde pública ali no centro do Rio de Janeiro, porque tinham muitas doenças, era uma região muito insalubre, né? Então, junto das reformas, veio também essa questão higienista aí, ligada à questão da saúde pública. A gente vai ter o médico Oswaldo Cruz liderando esse processo na área da saúde, né? O prefeito da cidade, que é o Pereira Passos, e o Rodrigues Alves, que era o presidente, que também participou dessa política. A gente vai ver ali uma tentativa, né, de solucionar as questões de saúde pública da região. Pô, isso é muito legal, né? Vocês podem olhar, né? Caramba, enfim, o diretor da saúde ali, o Oswaldo Cruz, o prefeito, preocupado com a saúde da população. Beleza, esse é um ponto importante. Mas, galera, essa preocupação, ela veio de uma revolta, a chamada revolta da vacina. Mas por que revolta da vacina, professor? Caramba, estão ajudando a população. Galera, só que naquela época, e ainda hoje, por dizer assim, claro que uma outra proporção, naquela época não existia, por parte do Estado, a questão de informar a população sobre os benefícios da vacina, né? Eles foram promover a vacinação da varíola na época e não havia explicar à população, né? Então imagina, se nessa época, se hoje em dia existe quem não acredita em vacina, que acredita que é uma conspiração, que é coisa de doido, não sei o quê, que não toma vacina porque acha que é coisa de maluco, imagina aquela época que não havia por parte do Estado, não havia por parte do governo essa intenção de conscientizar a população a usar a vacina, né? Quer dizer, se propor ali a ser vacinada, né? Então não havia isso por parte do governo, não havia essa parte assistencial ali muito ligada à população. Então a população simplesmente não sabia, achava que a vacina era uma coisa que, enfim, podia ser alguma coisa do governo, alguma conspiração aí qualquer, né? E aí, para piorar nesse processo, o governo, para tentar vacinar a população, vai instaurar uma vacinação obrigatória. Ou seja, vai entrar na casa das pessoas de uma forma péssima, de uma forma nada gentil, né? Nada de autorização, etc. Vão simplesmente entrar na casa das pessoas e vacinar obrigatoriamente, à força. Isso vai causar, cara, aquela população mais pobre da região que já está sofrendo com emoções, etc., ainda tem essa, entendeu? Ainda tem esse processo autoritário por parte do governo. Isso vai gerar revolta à vacina, conhecidíssima, que a gente vai ver que vai estourar no centro do Rio vários dias aí de protestos bastante turbulentos na cidade, né? Isso, inclusive, era uma charge na época. Repare que na charge estão representando a população com uma caracterização, sabe, tentando caracterizar com uma forma mais ignorante a população, etc. Uma coisa, enfim. Mas, na verdade, aqui o que acontece é a falta de informação por parte dessa população, tá? Então, isso não vai haver por parte do governo. Então, a população vai se colocar numa posição ali de defesa contra essa entrada ali desse governo do Oswaldo Cruz, aqui sendo representado, inclusive, a força nas suas casas, etc. Beleza, galera? Aqui, inclusive, esse meme incrível do História no Pente, que é muito, muito legal, que a gente tem ali a questão da revolta da vacina, é claro, a população impedindo, né, não querendo ser vacinada por esses motivos que eu falei para vocês. Não é por ignorância, mas por não saber, né, por não passar, pelo governo não fazer esse papel que é do governo, tá? Até hoje. Inclusive, a gente pode fazer esse link aí com a questão da presença do Estado no combate a essas epidemias, enfim, como a gente vê a questão do coronavírus, o quão importante é o Estado, por meio da informação, por meio da promoção da saúde pública de alguma forma, estar presente nesse processo, né? Então, ao mesmo tempo que eles promoveram a vacinação, tem todos uns outros métodos ali, né, de promover assistência e de conscientização da população que não foi feito pelo Estado. Tranquilo? Naquela época. Beleza? Outro momento muito importante, galera, é a greve de 1917, a greve operária, né? Vai ter uma greve gigantesca ali, que a gente vai ter um início de industrialização muito concentrado em algumas regiões, né? Que vai promover uma série de greves também, né? Dos trabalhadores, movimento dos trabalhadores, que vai estar muito presente. Essa greve de 1917 é muito linkada com várias greves, inclusive, que aconteceram mais recentemente, né? Ali são os trabalhadores, muitos imigrantes italianos que vieram de fora, né? Vieram muitos imigrantes de fora, trazidos pelo governo, né? Porque havia também muito um processo de tentar o branqueamento da população, né? Um processo de Estado, isso, né? De excluir a herança africana da República, do Brasil naquela época. Então, trouxeram muitos imigrantes para isso, beleza? E, é claro, esses imigrantes também lá de fora vieram muito com esses ideais anarquistas, ideais socialistas, comunistas, que estão bombando no mundo afora, beleza? Inclusive, em 1917 é que tem a Revolução Russa, beleza? É muito importante vocês darem uma olhada nisso também.
a questão dos movimentos sociais, eu trouxe dois para vocês aqui. A questão da revolta da vacina e a questão da greve de 1917. Beleza? Na sequência, a gente vai estar em Era Vargas, de 1945, que Era Vargas sempre costuma muito cair, apesar de não ter caído ano passado, né, em 2019, mas é importante a gente entender. Era Vargas, e aqui eu vou falar muito relacionado à questão econômica, tá? A questão, por exemplo, do modelo intervencionista econômico, ou seja, muito fortemente da economia. A gente vai ver uma virada muito grande da questão econômica e voltar cada vez mais para a questão da industrialização, inclusive, beleza? O Brasil, cara, se vocês pensarem, a Revolução Industrial já está acontecendo há muito tempo, né? Desde o século XVIII ali, na Inglaterra e tal, a Revolução Industrial, e o Brasil não participava dessa Revolução Industrial. Ele só começou a participar, de fato, a partir do Vargas, que introduziu esse processo de industrialização no Brasil. Então, a transferência antes de uma questão muito voltada para a questão da monocultura, né? Estava presente no café, está presente no açúcar, etc., já de muito tempo. E a gente vai ver uma mudança acontecendo a partir da Era Vargas, beleza? Era Vargas, que durante esse tempo todo foi comandada por uma pessoa só, né? O Getúlio Vargas. Beleza? Um presidente muito importante para nossa história, para entender a nossa história. Pô, 15 anos aí de Era Vargas é um momento que a gente vê que é um capítulo importante para a gente estudar também para o Enem. Beleza? Aqui, galera, como eu falei para vocês, a economia como era antes, né? Aqui no século XIX, você vê que não tem uma questão da industrialização, né? Vai ter tentativas de industrialização em algum momento ou outro, mas não vai ter um processo de industrialização de fato. A economia era muito voltada para a questão monocultora, como eu falei para vocês, né? Voltada para o café, da monocultura em si e tal, não voltado para o processo de industrialização, beleza? Então a gente vai ver um processo acontecendo, industrialização voltada para indústrias estatais, como a Companhia Vale do Rio Doce, que foi criada ali de mineração, né? Criada ali durante o governo Vargas, durante o governo do Estado Novo do Vargas, né? A gente tem 3 períodos ali, o governo provisório, o constitucional e o Estado Novo, durante o Vargas. E o Estado Novo é um dos principais que mais cai, então dá uma olhada mais no Estado Novo, tranquilo? A Companhia Vale do Rio Doce, que inclusive ela hoje é privatizada, né? A Companhia Vale do Rio Doce, inclusive, que produziu a tragédia de Brumadinho. É interessante a gente ver essa diferença de política. A Vale do Rio Doce foi privatizada na época do Fernando Henrique, né, que tinha um modo de economia voltada muito mais para uma lógica da privatização, uma lógica para o Estado mínimo, né, a menor participação do Estado, diferente de como era na época do Vargas, né, que ele criou a Companhia Vale do Rio Doce na época e era 100% estatal. Hoje ela foi privatizada, beleza? Pelo Fernando Henrique, entendeu? O Enem também gosta de trazer esse processo, assim, essa diferença dos paradigmas econômicos da época. Como Vargas pensava economia, como outras pessoas mais para frente, outros presidentes, como Fernando Henrique, vão pensar a questão econômica e desenvolvimento do Brasil. Beleza? Isso é muito importante para vocês também. E relações trabalhistas, né, gente? Não tem como a gente falar falar de Vargas sem falar sobre CLT, sobre as relações trabalhistas, tá? Isso aqui eram comícios que aconteciam no Vargas, em estádios, né, principalmente no estádio de São Januário, né, grande estádio aí, sem clubismo nenhum, no Vasco, beleza? Era muito comum ali no estádio o Vargas, enfim, anunciar uma série de leis ali para os trabalhadores. Então, Vargas também tem uma ligação, quando a gente fala de Vargas, a gente fala muito sobre essa ligação com os trabalhadores, tranquilo? Ele vai produzir uma legislação muito grande, muito boa para os trabalhadores nessa época. E ele, claro, vai conseguir os trabalhadores ali como um setor social ali aliado, né, durante grande parte do seu governo, durante grande parte era Vargas. Tá bom, galera? Isso é importante também dar uma olhada nessa questão das leis trabalhistas. Isso aqui foi o 1º de maio, Dia do Trabalhador, que foi criado por Vargas, né, Dia do Trabalhador, não Dia do Trabalho, isso é importante a gente entender. O ano era 1943. Eita, opa! 1943. E o estado de São Januário, no Rio de Janeiro, estava abarrotado de pessoas. Não havia espaço para respirar. A população gritava eufórica pelo presidente Getúlio Vargas, que discursou: o trabalho brasileiro possui hoje o seu código de direito, a sua carta de emancipação econômica, e ele sabe perfeitamente o que isso vale. Ou seja, é uma ligação muito forte, como eu falei para vocês, com o setor trabalhista da sociedade, tá? É aí que o trabalhismo vai ser formado, a criação de sindicato e tal, mas o sindicato muito ligado a Vargas, né? Vargas, inclusive, vai no Estado Novo, vai proibir livre formação de sindicatos,
só vai permitir aqueles sindicatos que são parceiros deles, aliados dele, é claro. Beleza? Muito importante também dar uma olhada nessas relações trabalhistas. Até para a gente entender, pode trazer relacionado ao mais recente, né, flexibilização das leis trabalhistas, né, que ocorreu recentemente, que é importante também. Então, a gente entender essas diferenças desses processos. Bem? E a ditadura militar, galera, que aqui eu vou trazer para vocês com uma certa dúvida, porque eu entendo que a ditadura militar não caiu ano passado, faz sentido não cair por causa do discurso do governo atual e tal. Então, a gente não pode esquecer que isso está presente na formação, na construção do Enem, né? Então, a ditadura militar não caiu como ditadura, né? Não caiu, não apareceu ditadura militar. Eu acredito que por esses motivos, né, em relação ao governo e tal, não caia, acredito eu, né, um chute, não caia relacionado à questão de golpe, né, militar, que isso é um tema problemático para o governo, apesar de realmente ter acontecido o golpe militar. Tá? É indiscutível isso. Mas aí eu vou falar o que eu acho que pode cair relacionado dentro de ditadura, assim, que não seja polêmico e seja interessante também, né? Que seja interessante também. A questão dos movimentos revolucionários. Trazer a questão do movimento armado, aí, da oposição armada, pode ser interessante nesse processo, né? Ditadura militar, galera, que eu vou trazer para vocês aqui um ponto mais voltado aí ao que eu acho que vai cair, beleza? Porque a gente entende que se não caiu no ano passado, pode ter relação com a questão do ponto de vista por parte do governo, a gente não pode tirar isso na pauta, né? Então, acredito que não esteja. Se cair ditadura militar, que é um assunto que sempre foi muito comentado no Enem, não caia relacionado ao golpe, por exemplo. Mas pode ser outros assuntos que eu vou trazer para vocês aqui. Como, por exemplo, os movimentos revolucionários, oposição armada durante a ditadura militar. Né? A gente tem alguns movimentos revolucionários importantes, que foi do Carlos Marighella, a ALN, beleza? Que foi um movimento ali armado contrário à ditadura, né? Que tentou, enfim, Carlos Marighella morreu, inclusive, durante a ditadura militar, mas o movimento dele foi um movimento de oposição muito forte ali, ele pode aparecer em alguma forma do Enem, né? Tentando aí trazer. E outro também conhecidíssimo foi o movimento revolucionário, né, 8 de outubro, o MR8, né? Que inclusive uma série de pessoas importantes participaram desse movimento, que também foi um movimento que teve presente ali no movimento armado, principalmente após 68, que ele cresceu, ele foi fundado, etc. Então pode ser que caia também voltado para essa questão dos movimentos revolucionários, né? Talvez a guerrilha do Araguaia também pode ser um ponto importante. E outro ponto, cara, que aí, inclusive, os defensores da ditadura militar gostam de trazer, é a questão econômica durante a ditadura militar, né? A gente tem a questão econômica, inclusive na ditadura militar, ali do milagre econômico durante o governo Médici, é importante vocês darem uma olhada nisso, na questão do milagre econômico dentro da ditadura, um crescimento muito forte, de fato, econômico do Brasil, né? Que acabou tentando cada vez mais linkar com o movimento, uma lógica mais nacionalista, então linkava muito com a questão da Copa de 70 na época no Brasil, né? Então as vitórias brasileiras na Copa de 70, o movimento, né, o movimento da ditadura junto com a propaganda, enfim, tentava linkar com o crescimento econômico. Então ninguém mais segura esse país, não só relacionado à questão econômica, mas relacionado ao Brasil, ali o futebol, que é o esporte, né, mais aclamado aqui no Brasil, inclusive. Então, as propagandas também, a questão da propaganda desse milagre econômico na época, na ditadura, é uma coisa muito importante também, interessante de trazer no Enem, beleza? Sobre a questão econômica aqui da ditadura que eu estou falando para vocês, né, é muito importante a gente dar uma olhada de fato, se a gente observar aqui o período do milagre econômico, né, que foi todo esse período do governo Médici, a gente vê um crescimento do PIB muito grande, né? A gente vê um desenvolvimento da indústria estatal também muito grande nesse período. Então, de fato, a economia relacionada ali, se a gente der uma olhada no PIB, ela teve um crescimento interessante da gente observar, né? Durante esse período do milagre econômico. Só que esse crescimento econômico, ele teve com base muito na questão de empréstimo, de aumento da dívida externa. Dá uma olhada aqui, isso se tornou um problema depois, né? Futuramente na década de 80, como a gente vai ver na década perdida. Olha só, de fato o crescimento do PIB cresceu muito, né? A gente está vendo aqui do período do milagre econômico. A gente vê aqui que a dívida externa também cresceu absurdamente. Está vendo aqui, ó,
5.3, 6.6, até 17.2, depois 21.2. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem um crescimento econômico do PIB, desenvolvimento de indústria estatal, etc., a gente também vai ver esse crescimento foi muito baseado em questão de empréstimo, tranquilo? E isso vai se tornar um problema, que você aumenta a dívida externa, isso vai ser um problema para as futuras gerações, né? Para a década de 80, beleza? Que, inclusive, vai ser uma das questões aí que vai fragilizar muito o regime, né? Essa é a questão do período, vai ser um período muito inflacionário, etc. Beleza, gente? Então, é importante entender também que, de fato, o milagre econômico foi um desenvolvimento econômico grande que aconteceu no Brasil, mas esse desenvolvimento econômico trouxe uma série de contradições, além de concentração de renda também, que a gente costuma falar muito nesse período, beleza? E o governo pós-ditadura, a gente fala normalmente mais sobre a redemocratização, tá? Um processo que vai acontecer no final da ditadura, que a gente vai ter as diretas já e a Constituição de 88, que vai ser um processo que, quando a ditadura cada vez mais vai perder sua força ali, né? Anistia, etc. A gente vê um decaimento muito grande e a gente vê que a ditadura, enfim, o alto escalão militar, ele prevê esse projeto, essa questão da redemocratização cada vez mais sendo mais forte, né? E eles vão promover uma redemocratização lenta, gradual e segura, né? Eles vão guiar essa redemocratização aí, tá bom? A gente vai ver a participação popular muito presente nas diretas já, etc. Mas ela vai ser, claro, limitada ali muito pelo que o governo militar vai estabelecendo, né? Vai criando alianças, etc. Inclusive com outros partidos, o MDB depois e tal. Tranquilo? Então, quando a gente fala de redemocratização, normalmente vai falar sobre as diretas já, que é muito comum cair, e a Constituição de 88. Galera, que a Constituição de 88 está presente para vocês em diversos momentos na prova. Até na redação é muito importante vocês entenderem a Constituição de 88 para usar na redação e tal, é uma coisa que ajuda muito. E a gente vê que também tem várias questões ali envolvidas na Constituição de 88, de contradições também, que são importantes. Esse é o processo de direta já, né, que ocorreu, né? Direta já que pedia diretas, né, eleição direta para presidente, né, em 85, esse movimento aconteceu em 84, 85, mas de fato, 1984, 1985, mas de fato não foi o que ocorreu, né? O que ocorreu foram eleições indiretas, né? Nesse momento de transição, que a gente vai ver que vão colocar o Tancredo Neves ali como presidente indiretamente. Tranquilo? E aqui a gente tem a Constituição de 88, o Ulisses Guimarães, que foi uma figura principal ali do MDB, que produziu, junto de uma série de outros parlamentares, foi um processo muito grande que ocorreu, né? Produziu a nossa Constituição atual, que é a chamada Constituição Cidadã de 88, que tem uma série de questões positivas, que a gente tem que olhar para a Constituição como uma questão positiva, enfim, vindo da ditadura e tal, no processo de redemocratização, mas também tem uma série de contradições presentes nessa Constituição, beleza? Então, dá uma olhada na Constituição, que, cara, é certo. Inclusive, uma dica já aqui no final da aula é vocês darem uma olhada na Constituição, nas constituições, né, que tiveram presentes em diversos momentos durante o Brasil, né? Desde a Constituição lá de 1824, né, da monarquia. Então, dá uma olhada nessa Constituição, nas constituições, é interessante as medidas e tal, para a gente entender esse processo. Aí, a gente finaliza por hoje, galera. Fiquem em casa, né? Bons estudos, estudem claro, em casa, enfim, utilizando ali a internet para ajudar, auxiliar nesse processo. E esse vídeo que eu fiz para vocês hoje é para auxiliar mesmo. Né? Eu não aprofundei tanto nos assuntos, mas é para guiar vocês aí nesse processo, beleza? Claro, siga no Instagram a página do Ensinamate, siga a minha página também, né, junto com o integrante do Ensinamate, que é o Gaudi, que é @_um pouco, que é muito interessante também para vocês darem uma olhada. Se inscreve, curte, enfim, faça isso tudo aí, que é o padrão do YouTube. E a gente se vê numa próxima aí. Valeu, galera. Beijão. Tchau.